Olá amigos do canal X, tudo bem? Obrigado por estar sempre conosco. Eu sou Paulo Munarete e hoje é entrevista. Nosso entrevistado é o advogado Telmo Luiz de Souza, falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua carreira no direito. Telmo, obrigado por receber o canal X. De nada. Telmo, me conta uma coisa, tu é natural de Xanxerê, tu veio de Xanxerê, conta um pouco da tua história. Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci na cidade de Sarandi. Desde Vim quando? para cá muito criança, mas meu pai foi morar em Faxinal dos Guedes, 1945. Depois vim para cá, em 1960. Na infância tu fez aqui então em Xanxerê, residiu aqui em Xanxerê. Sim. Como é que era Xanxerê naquela época, Telmo? Era um pequeno município, tinha pouco calçamento, ainda com aspecto de cidade bem rural, né? Era uma cidade difícil de conviver, assim, no sentido de banditismo, né? Não, Como é que tinha- eram as histórias? Havia muito naquela época, umas madeireiras, tinha os seus chamados fiscais, que nada eram mais do que seguranças, como era, jagunços, para cuidar, né? Porque naquele tempo a justiça era muito distante, né? Que não tinha judiciário, não tinha juiz. Tinha fórum, mas não tinha juiz. Raramente tinha. Oficiais, juízes de paz despachavam também, porque havia carência de juízes, né? De direito. Quando é que o Telmo entendeu por si que poderia fazer direito? Ah, isso foi um fato interessante. Eu estava no ginásio e era um guri ainda, 14, 15 anos. E apareceram lá no meu colégio, formados já, né? Em várias profissões, de direito, agronomia, economia, lá em Passo Fundo, onde eu estudava. E daí cada um contou, eu vou contar uma história para vocês, cada um vai ver se inspirar e pode ser atraído pela profissão, né? Para aquela profissão que o cara... Aí chegou a vez do rapaz do direito. Aí ele disse, eu vou contar uma historinha aqui. E a gente, quando é jovem, né, não sabe disso. O fato do estado de necessidade. O que é? Ele disse, se você está num rio, você mais uma outra pessoa, e o barco só tem lugar para um. Então você tem o direito de sobreviver, pode tirar a vida da outra pessoa, que é estado de necessidade, para te sobreviver. Ele deu esse exemplo, mas tem outros, né? Eu disse, mas que interessante, o cara pode matar um outro por estado de necessidade. Eu era um guru, nem sabia o que era isso. Ele explicou esse fato. Tem uma prancha lá, e só dá para um se salvar e outro não. Quem for o mais forte pode... Direito a isso, e contou outras coisas também. E aquilo me despertou, eu nunca mais esqueci. Isso faz 50 anos, imagina. Eu estou com 77, nunca mais esqueci dessa historinha. Daí, daquele fato ali, que havia esses profissionais, você se gostou do direito e resolveu fazer advocacia onde? Passo Fundo do Rio Grande do Sul. É porque não havia, né? É isso? Não havia outro lugar aqui perto? Ah, não, aqui não tinha. Não tinha nem o científico que chamavam na época, nem o contador. Tinha o ginásio, os padres aqui, não tinha nada naquela época. Aí tu foi estudar em Passo Fundo. Como é que foi lá em Passo Fundo? Lá, eu primeiramente fui estudar em Porto Alegre. Eu tinha um padrinho, madrinha, lá me levaram para lá, fiquei lá, estudei 2, 3 anos lá no ginásio. Depois eu voltei e fui estudar em Passo Fundo, porque lá eu tenho parentes e meu pai também conhecia bem a cidade lá. E me internou lá num colégio chamado IE, Instituto Educacional. Aí tirei o ginásio interno, depois fiz o contador, nesse mesmo colégio, mas saí do internato. Aí fiz vestibular para direito, passei, fiquei lá também formado, depois vim para cá. Porque a tua ideia era vir morar para Xanxerê. É que meu pai e minha mãe moravam aqui, né? E eu comecei a trabalhar aqui antes de me formar. Eu já estava trabalhando. Porque a minha faculdade permitia que você frequentasse 70%, 80%, não precisava 100%. E nos últimos 2 anos, né, comecei a estagiar aqui com outro advogado do Banco do Brasil. Depois me formei e continuei aqui. E de lá até aqui seria quanto tempo já está formado? Ah, foi em 75, né? São 25 mais 19. Mais de 40. 44 anos. O que você pensa dos direitos? O que você diria aos colegas, aos jovens
que querem fazer direito ou jovens que estão se formando hoje no direito? Apesar da carreira, foi uma das primeiras faculdades do Brasil, foi faculdade de Direito, mas hoje a população é outra, 200 e poucos milhões, né? Naquela época tinha 20 milhões, 30 milhões. Quando eu estava estudando, a população do Brasil dava 70 milhões, mais ou menos, naquela época. Hoje tem 220. Então tem espaço, porque hoje você ocupa outras atividades no direito. Então pode fazer, te ajuda a subir em certas carreiras, né? Não precisa advogar, especificamente na profissão. Como eu acho brilhante a carreira. É bonita, ela dá muita cultura, né? A pessoa, isso é muito importante, mesmo que tu não exerça a profissão, né? Mas há muitos lugares que falta advogado, que ninguém gosta muito de ir para o interior, tu vai para Goiás, no interior lá é difícil, perigoso também, tem uma série de coisas que... Mas a profissão em si é maravilhosa, né? A profissão em si é maravilhosa, mas houve nesses anos muitas modificações dela. Sim. Como é que você vê, você que é um dos advogados mais antigos... Eu acho que faz parte, como qualquer profissão, evolui, né? Medicina, engenharia, seja lá o que for, ela vai evoluindo. No meu tempo não tinha direito do consumidor, nós estudávamos isso aí, não tinha certas matérias, não havia necessidade de você aprender na faculdade, né? Porque naquela época os fatos eram outros, né? É o código do menor, do adolescente, né? Não tinha, criaram agora, há pouco tempo. Então o direito eram menos matérias, né? Eram bem menos. Como é que tu vê hoje a política, um lado político também, porque todo advogado é um político, né? Você teve a oportunidade também de se lançar, a vereador, a prefeito, não, mas não bateu em você, não disse, não é para mim. Me conta um pouco dessa história. Não, eu nunca fui. Meu pai foi político, foi vice-prefeito aqui, mas meu pai sempre foi político, né? De interior, aqueles políticos de interior. Mas eu nunca fui assim político, sou político como cidadão, mas não profissional, nem atividade política eu nunca tive. Gosto de política, gosto de falar, ler, acompanho a política, né? Eu acho, desde que o mundo existe a política, de uma forma ou de outra. Com democracia, sem democracia é política também. Então eu acho que a política é quem comanda o mundo, né? Você sabe disso. Não tem outra maneira. A gente pode não gostar do político, mas da política, ciência política, a gente gosta, né? Precisa dela. E falando da ciência política, falar da nossa política a nível nacional. Brasileira? Isso. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Sabe, o Brasil entrou em colapso econômico e agora para reerguer demora bastante, né? Precisam uns gênios da economia ir resolverem, mas independentemente de quem seja o presidente, você tem que ter uma equipe boa, né? Que faça, que resolva os problemas, né? Mesmo que o presidente diga alguma coisa que não agrade o mundo, mas se a equipe é boa e resolve fazer bons projetos, dá para melhorar e vai melhorar, isso não tem dúvida. O mundo é assim mesmo. Já passando por pior, eu vivi a ditadura, quando eu comecei a advogar, era a ditadura. Eu estava na faculdade quando deu a ditadura. E aí? Por exemplo, eu não estudava direito constitucional, eu estudava, mas ato institucional, não constituição democrática. Não, depois fui aprender de Constituição, né? Então, bom, você como advogado, você contou que tem uma certa idade, hoje a gente confia ainda nas pessoas, então, como antigamente confiava, você tal do fio do bigode, você confia em assinar uma promissória para alguém, ou confia em comprar o carro no seu nome? Não, isso terminou, né? O mundo moderno exige muita segurança e assim mesmo a gente, de vez em quando, cai, por mais esperto que seja, né? Acaba, às vezes, sendo enganado, né? Não é mais. Aquele tempo era diferente, né? Era um tempo que nem se assinava nada, é como você falou, mas isso é década de 40, 50, por aí, até ali. Depois não. Aí veio a tal de urbanização, né? E aí todo mundo aparece, aí você tem que se prevenir. Aí você se previne contra o malandro e contra também quem é honesto.
Porque a gente é honesto até a hora que deixa de ser, né? Tu sabe disso. Então, nós temos por princípio fazer uma pergunta final, que é uma pergunta sobre a morte. O que o Telmo pensa sobre a morte? Bem, como aquela frase daqueles cientistas, diz, eu não tenho medo da morte, mas também não tenho pressa, né? Então a gente não pode estar se preocupando e vai ter que morrer um dia. A gente sabe que quando a gente fica mais velho, a gente começa a pensar na morte. Na minha idade, por exemplo, já é diferente. Eu nunca me preocupei muito com a morte, porque não pode. Quando você é jovem, está preocupado com isso. Tem que se preocupar com a vida, né? Estudar, trabalhar, progredir e tal. Quando chega na minha idade, claro, já muda. Você sabe que está do meio para o fim. E você não fica com medo, não. Você sabe que é assim, que você acompanha quem já morreu da tua família, né? Teus ancestrais. Você sabe que agora está chegando a tua vez. Mas isso é assim mesmo, né? A gente só vai entender isso. Depois eu aprendi a lidar com a morte agora, depois de idade, né? De idoso. Mas quando você é jovem, a gente arrisca muito. Deus certamente protege, porque a gente faz coisas erradas que não morre porque Deus não quer. Mas depois, agora não precisa fazer nada, porque a gente está com doenças, né? Sempre tem problemas de saúde que tu tem que cuidar. Quando é jovem, tu não cuida de nada, não, porque acha que o mundo não vai acabar. E o trânsito está aí para provar que acaba com os jovens, né? A maioria dos jovens que morrem por causa facilita muito. Mas a morte para mim é um fato normal que vai acontecer e não me preocupo muito não. Meus filhos já estão criados, né? Já tenho netos, então a gente fica mais pacífico. Quando você tem ainda crianças, dependentes, você fica preocupado. Quando né? Não posso faltar, né? Mas depois tu encara com naturalidade. A idade chega e todo mundo, né? Quando tu vê, tu morre, nem vê que morre. Doutor Telmo é religioso? Doutor Telmo acredita em Deus? Não, eu sou religioso, não sou praticante, não. Sou católico, né? Me criei nessa religião, mas não sou aquele praticante, né? Vou quando tem que ir na missa, vou quando tem que ir missa de sétimo dia, quando tem que... Tem aquelas obrigações também religiosas, eu faço. Não, nunca fui muito religioso, isso é verdade. Me criei, né? Frequentei colégios que eram metodistas, esse que eu contei do meu tempo de ginásio e contador, era um colégio metodista. Aprendi a ler a Bíblia lá, aprendi a respeitar as outras religiões, que é muito importante, né? Isso é muito importante. A gente achar só que é da gente, né? Hoje a Igreja Católica mudou muito. Uma vez parecia que não ser católico está condenado ao inferno. Né? Mudou bastante. Isso é bacana. Telmo, o meu canal quer agradecer, né? Júlio Blas, nosso diretor. Obrigado por ter dado entrevista ao Canal X. O meu nome é Paulo Munarete. Deixamos abertos os microfones aí. Fica à vontade. Obrigado por ter recebido a gente. Muito agradecido por ter me convidado para fazer essa entrevista. Fiquei muito satisfeito. Continua assim. É muito bom isso.